O que é fé? De acordo com a palavra de Deus, fé é crer em Deus. Só que, infelizmente, a palavra crer, ela está muito desgastada. Por quê? Quando você lê crer na palavra de Deus, não é só um crer, não é só um assentimento mental, não é só uma concordância mental. Fé, na Bíblia, significa crer que está ligado a obedecer. Se você não crê e obedece, isso não é fé. Por exemplo, a Bíblia afirma que até os demônios, que são espíritos malignos, creem que Deus existe. Mas, para eles, isso não significa nada, porque o destino deles já foi traçado por Deus, que é separação total da presença de Deus. Então, crer na Bíblia, ele sempre está ligado, sempre, à obediência. Tá? Isso é apenas uma introdução antes de nós começarmos efetivamente a nossa apostila. Outra coisa que você precisa entender é que fé independe das suas emoções e a fé independe das suas circunstâncias. Vamos abrir um salmo, só para você ver, não está na apostila, mas está lá no Salmo 142, que eu estava lendo hoje no meu devocional. Salmo 142. Derramo, em outra versão, né, da Bíblia de Jerusalém, derramo à sua frente, derramo a quem? A Deus. O meu lamento. À sua frente exponho a minha angústia. O que nós vemos aqui? Fé independe de sofrimento, independe de circunstâncias. Você pode, mesmo no meio de um furacão de problemas, ter fé em Deus. Porque a fé, ela independe do que está ocorrendo na sua vida nesse momento. Você pode ter fé, mesmo que situações estejam contra você e pessoas estejam contra você. É só isso porque há pessoas que pregam um evangelho mentiroso que dizem que quem tem fé não tem problema. Isso é mentira. Se você tem fé, meu irmão, pelo contrário, você vai ter mais problema ainda. Primeiro, porque você está lutando contra uma sociedade que abriga valores que não são da presença de Deus. Outra coisa, você está lutando contra forças espirituais negativas, que são espíritos malignos. Então, obviamente, a tendência é que a escalada de ataques e problemas, elas se tornem mais frequentes. Mas sem fé, você vai cair no meio da batalha. Por isso você precisa não só crer, como também obedecer. Então, fé é andar com Deus. E andar com Deus é andar com uma pessoa em que realmente se confia. Vamos abrir no Velho Testamento, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É o que diz a palavra de Deus. Se você realmente quer andar com Deus, não andar com uma religião, porque nós já vimos sobre isso, ir aos templos não é andar com Deus. Andar com Deus é ler a palavra de Deus e obedecê-la, apesar dos problemas, apesar dos ataques, apesar do pecado que tenazmente nos assedia. Mas religião não anda de braços dados com Deus. Religião não anda. Mas se você quer andar com Deus, você tem que ter fé. Esse texto de Amós é muito específico a respeito disso, né? Fé não é crendice, de acordo com o dicionário Aurélio. Crendice é crença popular absurda e ridícula.
Fé não é superstição. Fé não é pensamento positivo. Existem alguns livros de autoajuda que dizem que você tem que pensar sempre positivamente para que tudo vá bem na sua vida. Isso não é fé. Fé não é o poder da mente. Não, agora eu vou me concentrar e vou ter fé. Não tem nada a ver com fé. Fé não é misticismo. Você não precisa sentir calafrio sobre o seu corpo todo para ter fé. Você não precisa ver seres espirituais para ter fé. Eles existem, mas você não precisa vê-los para ter fé. Se fosse assim, Jesus não teria repreendido Tomé depois da sua ressurreição. Porque Tomé falou que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se visse a marca dos pregos nas suas mãos, no seu lado. Né? Isso aí não é fé. Isso é falta de fé. E depois Jesus, posteriormente ressuscitado, apareceu de novo e Tomé estava presente. E só assim ele creu. E Jesus falou e o repreendeu de forma branda. Tomé, porque você viu, você acreditou? Felizes são aqueles que não vão me ver fisicamente com seus olhos, mas creem em mim. Né? Tomé foi uma testemunha de Jesus. Foi uma testemunha. E ele só acreditou quando viu Jesus ressurreto na frente dele. Ainda teve que tocar nele para crer. Então, e fé também não é religiosidade. Religião, nós já conversamos e vamos sempre repetir e bater na mesma tecla. Religião não tem nada a ver com fé. Se você tem uma religião, você tem uma crença em algo ou alguma coisa. Fé, de acordo com a palavra de Deus, é crer em Jesus e obedecê-lo. Isso é fé. Fé não é convencimento. Fé não é presunção. E como eu disse anteriormente, fé não é sentimento. Muitas pessoas querem basear sua experiência espiritual em emoções. Resultado, querem sempre estar sentindo calafrios e quando vem um problema e não sentem calafrios, ficam desesperados. Fé não é calafrio, não é sentimento. Se nós fôssemos basear a nossa vida espiritual nos sentimentos, nós ficaríamos chorando 24 horas por dia. E não faríamos nada para a presença de Deus. Nada, absolutamente nada.